Tem. O Aí eu pessoal fico acha que falando, o é psicólogo legal. fica avaliando as pessoas o tempo todo. Fica não, gente. Só pagando a gente faz isso. Amém, Jesus. Por Não, tá favor, bom. né? Para ter referência. Essa foi boa, viu? É Pagando isso a aí. gente faz. Fora isso, a gente é um ser humano normal. É, Elaine, vamos fazer uma oração aí, eu já vou passar a palavra para você. Eu sei que vocês têm coisas boas aí para passar para a gente, nós estamos muito felizes. Seja muito bem-vinda, tá? E aí eu vou te dando suporte aqui, passando o slide aqui que você precisa, a gente vai falando aqui, você vai me dando um toque, tá bom? Deixa eu só Fechado. preparar o slide aqui, já deixar aberto aqui no esqueminha. Meninos, líderes, um de vocês podem, por favor, elevar-nos na adoração ainda da oração, por favor, para a gente continuar aqui essa noite maravilhosa aí com a Elaine. Vamos lá? Bora. Opa, Vamos isso, tá fechar vendo? todos os olhinhos, então. Amém. Tô brincando. Senhor Deus eterno, Pai, te Amém, agradecemos, meu Jesus. Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos preparou, Pai. Por este dia, meu Pai amado, que o Senhor fez para aprendermos, mesmo que seja um pouquinho mais, Pai, sobre o que acontece na nossa mente, Deus. Obrigada, meu Pai amado, por nos trazer a Elaine, Pai, para nos mostrar um pouquinho mais sobre a nossa vida sentimental. Meu Pai amado, tira os tampões dos nossos ouvidos, meu Pai amado, que venha nos querer nos impedir, Pai, de aprender tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Que nós venhamos, meu Pai amado, estar com os ouvidos sensíveis, Pai, e o coração aberto, Pai, pois não é qualquer pessoa que está falando não, Senhor. Além de ter, meu Pai amado, o Teu Santo Espírito para auxiliá-la, é alguém competente para falar sobre o assunto, Pai, alguém capacitado, Deus. Então não é possível, meu Pai amado, que seja só mais um dia, que seja só mais uma reunião. Grava na tábua dos nossos corações essas palavras, Pai, e que Sim, ela nos fale Deus. tudo, meu Pai amado, conforme ela se preparou para falar. Nós entregamos diante de Ti hoje, Senhor, toda a nossa Sim, ansiedade. Jesus. No Leva nome de Jesus. contigo, meu Pai Obrigado. amado, nós te louvamos, Pai, e Sim, te Jesus. agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes, deixa eu só Amém. dizer aqui que nós temos mais uma visitante. Janete, seja bem-vinda! Seja Aí, bem-vinda. Bem-vinda! Aí, ah, vamos lá. Tá contigo a palavra, minha querida. Bom, vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos aí. Um prazer enorme Boa noite. estar aqui com vocês nessa noite. Me sinto honrada aí pela confiança, né? Espero que eu consiga aí esclarecer para vocês aí todas as dúvidas, todas as situações. A Thalita falou assim, que ela tem toda a capacidade. Eu falei assim, meu Deus, quanta responsabilidade, né? Mas vamos lá, a gente tenta. A gente tenta. humilde. Engraçadinha. Né? Foi me dado essa responsabilidade aí de falar um pouquinho sobre a ansiedade. É claro que a ansiedade é um assunto, pessoal, um assunto bem longo, tá? Então, existem aí uma série de coisas dentro da ansiedade e eu tentei aí, dentro do possível, enxugar o máximo de informação aí dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, coisas, de repente, práticas, conhecimentos sobre o assunto, e coisas práticas do que a gente pode fazer, né? Depois, no final, eu deixei um material com o Léo que ele depois libera aí para vocês, que é um processozinho que a gente faz dentro da psicologia comportamental, e aí depois vocês vão ter acesso aí a esse processo. Bom, como está aí na tela, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga há 12 anos, esse ano vai fazer 13 anos de formação, atuo aí com dependência química, com a parte clínica, eu tenho meu consultório aqui no bairro do Limão. Então tá aí o telefone da clínica, o WhatsApp, também o site, o Instagram. Podem entrar em contato comigo, eu estou aí à disposição de vocês. Beleza? Show de bola, Elaine. Então vamos lá. Então, a pergunta que não quer calar, né? O que é a ansiedade? Porque às vezes nós entendemos ansiedade como uma coisa e ansiedade às vezes é outra coisa. Assim como as pessoas costumam falar assim, fulano é bipolar. Só porque mudou de humor quer dizer que a pessoa é bipolar. Assim como, eu estou nervoso, então quer dizer que eu estou ansioso. E nem sempre quando a gente fala de ansiedade para a área da psicologia, nós estamos falando de uma patologia. Estamos falando de uma doença.
tá? Claro que todos nós, então, eu posso afirmar que 100% da população tem ansiedade. Ter ansiedade é algo normal, né? A diferença toda está quando a ansiedade ela se torna uma patologia, quando ela se torna uma doença que começa a afetar diversas áreas e diversas situações do dia a dia da pessoa. Então, a sigla aí da ansiedade para nós, eu coloquei aí para vocês, ela é conhecida como TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse CID, pessoal, só para vocês entenderem, CID, FK, que às vezes coloca na receita, né? O médico coloca lá na receita CID, coloca essa nomenclatura, é um código de doença. Então, a ansiedade, ela está dentro desse código de doença médica, né? Então, por isso que a gente fala que é uma doença. Né? Então, ter ansiedade é frescura, ter depressão é frescura. Não, gente, é uma doença. Né? Em casos graves aí, como eu disse, todos nós temos ansiedade, mas existe uma ansiedade no grau normal, vamos dizer assim, né? E existe a ansiedade que se torna uma patologia, que se torna uma doença. Então, tem um diagnóstico para isso. Existem vários critérios que o médico, o psicólogo, ele avalia para enquadrar uma pessoa dentro desse CID. E aí dentro dessa nomenclatura para a gente aparece lá vários critérios, então a pessoa sentiu isso por tantas vezes, a pessoa sentiu isso por tantas vezes, assim, e esses critérios são os critérios que nós utilizamos para um diagnóstico. Tá? Então, só para esclarecer aí para vocês, que às vezes a gente usa palavras muito naturais, sociais, né? De falar, fulano mudou de humor, é bipolar. Fulano, né? O coração acelerou porque o namorado tá, né? Tá chegando, ou paquerinha tá se aproximando, eu tô ansiosa, né? Às vezes isso não é uma ansiedade que a gente conhece como uma patologia, tá? Então, quando a gente fala de ansiedade, ela é uma reação normal, tá? É uma reação normal que nós, seres humanos, num todo, sentimos. Uma situação de medo, de dúvida, de expectativa. Então, tudo isso gera em nós ansiedade. Acho que quem aqui, de repente, não foi viajar ou ia viajar, alguma coisa assim, e sonhou que esqueceu alguma coisa, sonhou que perdeu o voo, que perdeu o ônibus, que perdeu a hora. Isso tudo é manifestação de ansiedade. O Léo, que tem criança pequena, né, fala assim, Luquinhas, amanhã você vai no parque. Já é amanhã? Né? Já é amanhã? É Assim agora? mesmo. Né? Ou então, às vezes, eu já escutei alguns pais falarem, às vezes está no carro, algum lugar que o filho, já chegou? Já chegou? Já chegou? Né? É o Então, burrinho do Shrek. Todo santo dia. É isso o caminho inteiro. sim, isso são ansiedades normais que nós também temos, né? Então, a ansiedade, a gente fala que, de certo modo, ela é algo que desperta na gente um instinto de proteção, alguma angústia. Então, isso vai sendo manifestado através, né, desses comportamentos. Então, dentro, né, no nosso organismo, como que isso funciona? Tá? Então, quando eu tenho uma sensação, né, um pensamento, enfim, de ansiedade, isso acaba mexendo com a gente por dentro. Né? Isso, legal, Léo, obrigado. Tinha até esquecido de pedir para você mudar. Então, o que eu estava falando, Eu tô né, ligado eu aqui. vi essa figurinha aqui que fala assim: o que as pessoas entendem por ansiedade? Impaciência, desejo que algo aconteça logo. E as pessoas classificam isso como ansiedade. Não, impaciência é impaciência mesmo, não saber esperar. Né? Então a pessoa não sabe esperar, a pessoa acha que é ansiedade. Não é ansiedade, é outra coisa. Desejo que algo aconteça logo também para a gente não é classificado como ansiedade, né? Entra também, talvez, no quesito aí impaciência, não saber esperar a sua vez, não saber esperar, né? O processo, isso não é ansiedade. Então, resumidamente, aí, falando de forma bem resumida, como eu disse, a ansiedade, ela é uma patologia, então ela causa problemas, tá? Ela causa problemas na vida da pessoa. Por exemplo, né, a primeira coisa aí, a insônia. Então, pessoas que sofrem de ansiedade, elas acabam sofrendo aí com a questão do sono. Então, distúrbios do sono.
tensão muscular, então uma rigidez, né, no seu corpo, uma rigidez, uma tensão que causa dores, né? Às vezes o pessoal que faz massagem, né, aperta e fala, nossa, como você está tenso. Isso é a tal da rigidez muscular. Preocupações excessivas, então normalmente são preocupações distorcidas da realidade e muitas das vezes voltado para a parte negativa. Então, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Normalmente essa preocupação ela vai caminhando para a parte negativa. A falta de ar, né, ou a respiração ofegante, aquela né, esse processo, a pessoa começa a perder aí o ritmo da respiração, e perdendo o ritmo da respiração, a pessoa entra no ataque de pânico, né, porque ela acha que vai infartar, acha que vai morrer, acha que o coração vai parar, então a pessoa começa a entrar no estágio de pânico. Tremores, né? Então, essa rigidez, essa falta de respiração vai fazendo o corpo perder, vamos dizer assim, o seu ritmo natural. Então, a pessoa começa a tremer, começa a suar. Medos irracionais, né? Sei lá, tipo, aquele homem ali vai me assaltar, vão me pegar, vou morrer. A pessoa começa a temer, eu vou morrer hoje. A pessoa, nossa, por que você vai morrer hoje? Né? Então, são medos, assim, totalmente irracionais. Dor no peito, né? Se eu tô respirando assim, automaticamente eu vou sentir dor no peito, né? Porque eu tô forçando o meu corpo, então eu vou sentir essa dor no peito, esses batimentos cardíacos meus, eles vão ficar acelerados e alterados mesmo, e isso vai me dar dor no peito. Então, para vocês verem a diferença, a impaciência e o desejo que as coisas aconteçam logo, isso não é ansiedade, gente. Né? Ansiedade, ela é uma doença, então ela vai causando, vai desencadeando uma série de coisas na nossa mente e também no nosso corpo, né? Mas eu falo assim que sempre a boa notícia é que nada dura para sempre. Então, quem tem crises aí de ansiedade, saiba que tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E eu até falo assim, eu não sou ansiedade. Eu posso estar num processo ansioso, mas eu não sou a ansiedade, ela não determina quem eu sou. Né? E é por isso que a Bíblia fala, né, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E aí eu fiquei pensando nessa frase, eu falei assim, então isso significa que, de certo modo, né, entre aspas aí, eu consigo ter controle, porque eu não tenho que estar ansioso. Então, quer dizer que eu tenho algum tipo de controle sobre isso, eu só preciso aprender como é que é esse controle, né? Como é que eu consigo ter esse controle. Tudo bem por enquanto, pessoal? Show de Sim! bola. Tá vendo que é a cabine do Silvio Santos, né? Sim. Então, aí, como eu estava falando aí dessa parte dos sintomas físicos, então, o que acontece? A arritmia, né, que é essa respiração, e aí o coração, ele começa a ter os batimentos cardíacos acelerados, e por conta desse batimento cardíaco acelerado, é muito comum as pessoas começarem a sentir tontura, vertigem. Por quê? Quando eu respiro de forma errada, eu estou fazendo com que todo o meu corpo funcione errado, né? Todo o meu corpo, toda a passagem sanguínea, todo oxigênio, tudo que o corpo faz de uma forma natural, sequencial, ele se descompensa. Ele se descompensa, se bagunça e tudo no meu corpo altera. Né? Então é por isso que a pessoa começa a sentir tontura, vertigem, a boca seca, essa dificuldade para respirar. Algumas pessoas até chegam a desmaiar porque mexe com a oxigenação do cérebro. Então a minha respiração faz com que o oxigênio chegue de forma correta ao meu cérebro e tudo consiga ser processado. Quando eu tenho essa alteração, eu perco tudo isso. Então, eu perco equilíbrio, eu perco... por isso que muita gente sente dor de barriga, começa a sentir uma série de sintomas físicos, porque eu desregulo. Todo o meu corpo, ele fica desregulado. Então, às vezes as pessoas falam muito assim, quando a pessoa está muito nervosa, calma, respira. E aí eu vejo gente assim, eu estou respirando, né? Mas eu estou respirando de uma forma totalmente errada. Então, se eu respiro assim, eu estou prejudicando o meu corpo, estou fazendo com que o meu corpo responda de forma errada. E isso vai me trazer prejuízo. É por isso que muitas pessoas, quando têm ataque de pânico e ansiedade, elas acham, primeiro de tudo, que está tendo problema de pressão,
né? Então começa a medir pressão e também acha que está infartando. E aí tira a pressão e vai no médico fazer um eletro, não tem nada. Porque, de fato, não tem nada. Nesses órgãos não tem nada. A questão aí é totalmente outra, né? Totalmente ligada ao funcionamento geral, assim, do teu corpo, né? Então, nessa mudança, o que altera dentro da gente? Altera nossos hormônios, como eu disse, nossa oxigenação, o nosso hormônio, o nosso metabolismo, tudo isso acaba sofrendo alterações. E essas alterações que vão causando todo esse sintoma físico, né? Depois eu falo aí da parte emocional, mas eu só queria trazer para vocês um pouquinho esse entendimento do que essa ansiedade ela causa na gente, ela causa nas pessoas. Deu para entender mais ou menos assim? Um pouquinho? Show, meu Deus, show. Super. Deu para entender tanto que deu até medo. Acho que eu preciso me consultar. Aí o telefone. Sim. Então, quando a gente fala desse processo do nosso corpo, duas substâncias aí elas são ativadas, tá? Dentro da gente. Então, nós somos feitos de uma série de coisas, mas falando de hormônios aí, que é o hormônio do cortisol e a adrenalina. Então, tudo isso, quando a gente está nesse processo, ele como eu falei, como altera todo o ritmo do nosso corpo, quando essas substâncias elas são produzidas de forma descompensada, o cortisol e a adrenalina, eles acabam aumentando os níveis. E aumentando esse nível, a pessoa vai se desregulando cada vez mais, porque eu estou mandando mais adrenalina, por exemplo, né, do que o meu corpo está acostumado. Então, sei lá, igual ir no Play Center, o Play Center é muito velho, né? Foi o único nome que eu lembrei agora. O Hop... Não é velho, não, eu não acho. Não é velho, né, Léo? Não. Você vai nesses brinquedos assim, você começa a ter aquela que saudade mesmo, Jaque. Era muito bom. Você começa a ter aquelas sensações, aquele friozinho, tudo isso é o quê? Essa liberação de adrenalina e de cortisol no nosso corpo. Mas até um certo período é uma liberação normal. Quando a gente entra numa crise de ansiedade, isso vai muito, né? Acontece tudo muito. Então, tudo muito, tudo muito, tudo muito dá pane no sistema, né? O Windows trava e a gente fica ali. E a pessoa fica ali travada naquela situação, naquela sensação. E aí eu costumo falar assim, aí a pessoa já está com medo, já está sentindo tudo aquilo. E aí o medo de tudo que está acontecendo piora a coisa. Nossa. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo Verdade. respirar. Aí já não está conseguindo respirar. Aí fica com medo de não conseguir respirar, piora. Aí eu vou passar mal, eu vou desmaiar, piora. Porque aí eu estou colocando isso cada vez mais dentro de mim. Então, esse processo vai tudo aumentando. Vocês entendem que tudo vai aumentando e eu perco o controle das coisas. Eu vou perdendo o controle. E aí, o meu racional, ele também se descontrola. Porque eu vou passar mal, eu vou desmaiar, eu vou infartar, eu tô infartando. Daqui a pouco eu desmaio. Né? E eu começo a distorcer as coisas na minha cabeça. Eu não consigo trazer para mim o meu eu racional. Aquele negócio tipo, ai, meu coração tá acelerando. Quando eu tô num nível controlado, eu falo assim, meu, calma, respira, tá tudo certo, não tem por que entrar em pânico. Então eu tô com a minha ansiedade assim, eu consigo controlar ela. Mas quando eu vou entrando, ai meu Deus, meu coração, aí eu vou aumentando esses níveis, eu vou aumentando, o meu corpo vai descompensando, e aí é onde a coisa acontece. Né? Meu, Então, show. interessante, né? Eu gosto de psicologia, eu gosto do corpo humano, eu acho o corpo humano muito, muito legal, assim, como a gente comporta. No domingo, né, no outro domingo da minha administração, eu falei um pouquinho até sobre esse processo. Então, como que a mente da gente, o nosso corpo funciona? Tem uma situação, então, sei lá, vou ter uma prova. Né? O pessoal aí, os jovens aí, de repente vão fazer Enem, vestibular, essas coisas assim. Eu vou ter uma prova, essa é a situação. E aí eu começo a pensar,
eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu vou reprovar, eu não estudei o suficiente, a minha mãe vai... Eu começo a pensar isso. Eu pensando isso, o meu coração começa a acelerar. O meu corpo vai responder a esses meus pensamentos. Então, o que eu penso, foi isso que eu quis dizer, né? O que eu penso, eu começo a sentir. Então, aí eu começo a ficar ofegante, eu começo a ficar desesperado, eu começo a ficar desesperado. Aí, em sequência, eu respondo, que é o meu corpo. Eu começo a tremer, eu começo a suar, eu começo a me desesperar. E aí eu entro nesse ciclo, nesse processo aí da ansiedade, por exemplo, né? Isso eu estou aplicando isso nesse processo de ansiedade especificamente, tá? Então, ansiedade, gente, como eu disse no começo, é normal sentir ansiedade, tá? Então, todos nós sentimos ansiedade. Ansiedade, até um certo ponto, é algo que nos protege, assim como o medo. É importante sentir medo. É muito importante sentir medo. E é normal sentir medo. Assim como também é normal sentir ansiedade. Se eu não sinto medo, eu atravesso uma avenida sem olhar. Porque eu não tenho medo. Né? Então, o Léo, de repente, deve ter que segurar o Luquinhas ali em uma série de coisas. Por quê? Porque ele não tem medo, ele não tem noção daquele perigo. Então, ele não tem medo. Então, ele vai fazer. Ele vai se pendurar na janela, ele vai atravessar a rua sem olhar. Então, tem que ficar segurando a mão ali, porque ele não tem medo. A partir do momento que nós começamos a entender a coisa e sentir medo, aquilo nos protege. Mas o maior problema é quando esse medo, ele nos trava. O maior problema da ansiedade é quando ela começa a se tornar uma doença e nos travar. E começa a travar. E as coisas começam a dar errado. Então, eu tirei a carta há alguns anos atrás aí, e eu falo assim que o que eu percebi, até naquele processo ali de espera ali para fazer a prova ali do volante, o que mais reprova as pessoas não é elas não saberem dirigir, é a ansiedade. As pessoas ficam tão ansiosas, que se descompensam ao ponto de não conseguir fazer uma prova, de errar, né? E quantos de nós, né, na faculdade, no colégio, numa série de coisas, isso deve ter acontecido com, acho que a maioria de vocês. Você faz uma prova, você está tão nervoso, você faz a prova. Aí depois que acabou a prova, que você está tranquilo, você pega a prova e você lê e fala assim, por que eu errei isso daqui que eu sabia? Exatamente. Eu sabia, a pessoa fica, eu sabia, por que eu errei? Respondi tudo errado. Ficou tão nervosa que se descompensou, ou tão nervoso, né? Que se descompensou. E aí o cérebro trava, o corpo trava, tudo vai travando, né? Mas, como eu disse, você vai fazer uma prova, é normal você se sentir ansioso ou ansiosa, é normal. Mas passando do nível, me complica. Ou eu não tendo ferramentas ou não sabendo como lidar com a minha ansiedade, isso me complica. Que é onde as pessoas começam a tomar medicação, e aí não dorme, e aí começa a tomar remédio para dormir, começa a tomar um monte de remédio. E o remédio, gente, ele ajuda. Eu não vou ser ignorante e dizer, não precisa de remédio, remédio ele ajuda, mas ele não faz o milagre completo. Né? Ele é uma ajuda. Ele é uma ajuda. Mas se você não aprender a controlar, ou ter domínio próprio, ou, né, tudo isso daí, você só vai tomar remédio, o médico vai aumentar a dosagem, vai aumentar. Por quê? Porque o remédio ele é só para amenizar o sintoma, mas não é para resolver o problema. O problema você resolve. Na psicoterapia, né? Uma série de coisas aí. A terapia é uma forma de você aprender a lidar com as suas dificuldades. Você aprender a lidar com você mesmo. Por isso que a gente fala muito na terapia de autoconhecimento. Então, eu me conheço. A partir do momento que eu me conheço, eu sei como lidar comigo. E esse autoconhecimento, ele é muito importante. Certo? Léo, depois você vai me falando do tempo aí que eu já Fica tranquila, vai, tem tempo ainda. Beleza. Então, como eu estava dizendo, a ansiedade... Pode passar para outro slide, Léo.
ele tem essa questão de ser um mecanismo de defesa da gente. Então, alguma coisa vai, sei lá, eu vou viajar amanhã, aí eu tô ansiosa porque eu vou viajar amanhã e não sei o que, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu fico lá toda agitada, então o que eu faço? Antes de viajar, eu olho minha bolsa de novo, eu vejo se toda a documentação tá lá, eu vejo se eu não esqueci nenhum remédio, porque eu fico preocupada com todas essas coisas, então eu tento me precaver. Então, por isso que por isso que eu falo que sentir ansiedade é normal e é até importante, né? Essa agitação, esse processo, ele é importante pra gente. Uma pessoa que não é nem um pouquinho ansiosa, é aquela pessoa devagar, lenta, não está nem preocupada com a vida, e a coisa não vai para frente, né? Porque a pessoa não tem essa agitação, vamos dizer assim, né? Então, a ansiedade em diversos momentos da nossa vida é importante. Como eu disse, o ruim é quando sai, né? Quando sai, começa a ter aí diversas alterações na nossa vida, certo? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui, quando é que surge a ansiedade? Então, a ansiedade, ela pode acontecer em qualquer momento do nosso dia. Qualquer momento do nosso dia pode acontecer ansiedade, dependendo dos estímulos ou das coisas que fazem com que ela aconteça. Certos episódios, certas situações podem desencadear por elemento surpresa, vamos dizer assim, do nosso dia, a ansiedade. Então, aconteceu alguma coisa, aquilo, de repente, me dispara. Ali, aquele processo, né? Uma questão no trânsito, uma questão no trabalho, uma coisa que eu perco o controle, né? Então, a pessoa normalmente ansiosa, ela quer ter o controle de todas as coisas. Então, eu quero que tudo aconteça do jeitinho, e se não acontece do jeitinho que eu quero, que eu planejei, eu me descompenso. Então, é muito característico, às vezes, das pessoas com ansiedade, ela ter esse negócio de ter que ter controle, de ter que de prever as coisas, de achar que consegue, né, ter bolinha de cristal aí para prever tudo. Eu não vou falar com o Léo tal coisa, porque ele vai pensar isso, ele vai agir assim, ele vai fazer isso, ele vai fazer. A pessoa prevê, né? A pessoa prevê e aí não fala com o Léo. Não Ô, fala. gente, não é revelação não, viu, gente? Ou a pessoa Só olha para tá, pensei. Léo, vou tirar você do foco, vou falar da Elaine. A pessoa olha para a Elaine e fala assim, Elaine tem cara de brava, né? Então não vou falar com ela, porque se eu falar com ela, ela vai ficar brava, ela vai brigar, ela vai, né, não sei o que, não fala com a Elaine. E a Elaine não é nada disso. É só cara, né? Nem a cara muito, vai. Eu sou uma boazinha, fala a verdade, Jaqueline. Elaine, Oi. às vezes, o que você está falando, às vezes passamos isso na empresa que trabalhamos, ou temos que falar com o nosso superior, com o nosso chefe, aí não, se eu falar com ele, ele vai me demitir, ele vai ver Uhum. que eu ainda não sei tudo, e esse medo que a gente... Travou? Deu uma mutada aí, tava interessante. Kézia, mutou. Ai, Jesus, socorre ela. Segue aí, Elaine. Aí, Kézia, entra, sai e entra de novo pra ver se. Aí, ela fez, eu acho que ela fez isso. Pra ver se a gente consegue ouvir novamente. Eu acho que o que ela não sei, né? Tô supondo aqui. De repente, esse negócio de, eu não vou falar com o meu chefe, porque se eu falar com ele, ele vai ficar bravo, ou vai me mandar embora, ou vai fazer um monte de coisa. E aí eu acabo me colocando em uma situação desagradável, né? E eu acabo guardando aquilo para mim. E aí aquilo vai me fazendo mal. Vai me fazendo mal, vai me fazendo mal, eu vou ficando infeliz, porque às vezes eu não quero desagradar ninguém, ou eu não quero passar pela situação desagradável. Então, por não querer passar pela situação desagradável, na verdade, eu estou me colocando na situação desagradável. Né? Então, esses medos, eles acabam travando
a pessoa. Então, para vocês verem aí nessa parte que o Léo colocou aí, essa parte do problema cognitivo, né? Então, essa indecisão, né? A pessoa fica, eu falo ou não falo? Mas e se eu falar? Pode acontecer isso, é o negócio da previsão que eu estava falando. Mas se eu falar, vai acontecer isso. Se eu falar, vai acontecer aquilo, fulano vai reagir assim, 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 assim. E existem tantas variáveis, né, para a pessoa responder, para a pessoa dizer, também até depende do dia que a pessoa tá, né? Tem dia que nós estamos num dia bom, a gente fala sim para tudo. Tem dia que nós estamos num dia ruim, a gente fala não para tudo. Então, é muita variável e a pessoa fica tentando controlar aquilo, né? E essa preocupação excessiva, ela acaba causando todo... Lembra que eu falei para vocês, ó, tudo aqui no pensamento. Tudo aqui no pensamento. Eu vou falar com fulano, fulano vai brigar, vai me mandar embora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu estou desencadeando uma série de coisas. Exatamente. Né? Pode continuar, Kézia. Não, até peço desculpa, porque eu não queria Não, cortar o assunto. tranquilo, vai lá. Mas isso é uma realidade que acontece hoje em dia e perdemos, no começo da reunião, falamos sobre entrevistas e tudo mais, perdemos oportunidades, grandes oportunidades, porque às vezes o CEO da empresa, o chefe está esperando alguém que seja proativo e você está com medo de falar ali com o diretor, mostrar uma ideia, ou até mesmo apresentar uma visão diferente de um assunto, e isso acaba você fechando oportunidades, né? Por conta desse medo. Sim, eu falo que às vezes eu tenho alguns pacientes que pensam tanto no que vão dizer, pensam tanto, que de repente a oportunidade passou e a pessoa continua pensando. O outro foi lá, falou, resolveu, e a pessoa, nossa, mas eu pensei isso aí, tá? Mas ficou só aqui. Fica né? ensaiando, né? Fica ensaiando, fica pensando tanto em tantas possibilidades e a hora tá correndo, né? A hora tá correndo, as coisas estão acontecendo e você tá pensando. Claro que a gente precisa pensar, né? Não dá para também deixar, né, tudo sair sem filtro, né? Eu falo que aqui tem uma distância, né? Tem uma distância, né? Que precisa ser respeitada, né? Então, para sair daqui, para vir para cá, tem um processo, mas tem que sair, porque não pode passar direto, né? Não pode passar direto e ficar aqui só no meu coração. Isso vai me gerar angústia, vai me gerar sofrimento, né? E eu falo assim que tudo que eu guardo é igual comida, né? Você vai guardando, ela passa da validade, ela começa a ficar verde, criar bicho e feder. Que é onde acontecem as crises de ansiedade. Eu vou guardando, eu fico pensando, eu fico processando, não ponho para fora, e aquilo vai borbulhando e fervendo dentro de mim. Né? E disso daí, pessoal, o que acontece? Normalmente esses pensamentos a gente chama, né, isso, mas estou resumindo, tá? De distorções. Então, eu começo a distorcer toda a minha realidade ou todas as coisas que acontecem, né? Então, as distorções, elas são o quê? Padrões, às vezes, de pensamentos ou coisas que eu começo a pensar, e normalmente acontece fora da realidade. Eu não vou falar com o Léo porque o Léo é bravo. Eu falei que não ia dar você de exemplo, né, Léo? Mas estou dando de novo. Então aí eu não falo, porque eu fico achando que ele é bravo, que ele vai me dar bronca, e às vezes o Léo tá de boa. Não vou entrar pro grupo de louvor porque o Léo vai me bater. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, assim, e aí a pessoa não faz. Eu não vou falar com a Elaine, porque a Elaine é exigente, então não fala. E aí não evolui, gente. Não evolui, não aprende, porque é errando que se aprende, né? Tem a frase aí que o povo diz, né? Claro que não precisa sempre errar, mas às vezes a gente aprende errando. Então, como é que eu aprendo a andar de bicicleta se eu não subir na bicicleta e de repente cair? Nem todo mundo cai, mas hoje tem rodinha e tal, mas uma hora tem que tirar a rodinha e aprender a andar. E aí a pessoa de repente cai, né? Leva um capote e tal, e aí aprende a andar. Daqui a pouco tá empinando a bicicleta, tá fazendo uma série de coisas. Então, para a gente vencer, a gente precisa enfrentar muita coisa, né? Então, para a gente passar dessas barreiras, a gente precisa enfrentar muita coisa. Pode falar. Desculpa, você acha que esse conceito, ele explica o fato das vezes a gente
não chegar diante do Senhor e entender que merecemos o perdão, que acontece isso. Às vezes, não, eu fiz tal coisa e eu não vou chegar diante porque eu não sou digna do perdão. E aí a gente vai alimentando, não, que eu não vou falar com Deus, eu não, porque quem sou eu para falar com Deus, que para me perdoar? Profundo. Profundo isso aí, hein? Isso não é uma coisa que acontece com a gente? Com certeza. Eu ia indicar para vocês esse livro aqui. Eu vou falar o que está escrito aqui atrás dele, ó. Qual que é o nome? Eu falei dele pro Léo uma vez. Olha o que está escrito aqui. A combinação de saúde emocional e espiritualidade contemplativa libera o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos conhecer de forma experimental o poder de uma autêntica vida com Cristo. Show. Meu Então, Deus. a nossa parte emocional, né, afeta a nossa parte comportamental, afeta a nossa espiritualidade e afeta o nosso relacionamento com Cristo. Perfeito. Então, eu acho que Deus não vai me perdoar, então aí eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu me comporto de uma série de formas, porque eu acho que estão me julgando, eu acho que Deus vai me julgar, eu acho que eu preciso pagar penitência, e eu acho um monte de coisa. Né? Né? Exatamente. E aí eu travo. Eu travo uma série de áreas da minha vida. Eu não vou lá em cima dar um testemunho, porque as pessoas vão me julgar, eu não sou merecedor, e não sei o que, eu não faço. Então, sim, gente, por isso que eu falei, eu ia falar para vocês desse livro aqui, é muito bacana. Espiritualidade emocionalmente saudável. Espiritualidade emocionalmente saudável. Show. Exatamente. E sabe o que eu acho? Que Melhor inclusive livro da vida. esse tipo de atitude pode até levar uma pessoa a um suicídio. Sim. Porque ela chega numa situação tão extrema que ela pode se achar não merecedora de nada, ela não tem condições de nada e ela pode realmente ter a decisão de deixar de viver. Sim. Culpa. Exatamente, Nil. Falou perfeitamente. Porque quando a gente acha que a gente não merece, que nós não somos capazes, de que todos esses pensamentos que a gente fala, né, dessas distorções do nosso cérebro, da nossa mente, e isso vai fazendo com que a gente vá perdendo, né? Vai perdendo o desejo, vai perdendo, até chegar a um ponto aí de suicídio. Sim, e infelizmente tem alguns estudos aí na quantidade, no aumento de suicídios entre os jovens, obviamente, e também aos cristãos, pastores, né, que aí fica querendo dar conta de tudo, e sobe, e não consegue lidar. E aí tem uma hora que explode. Ok. É sério, é complicado isso. Complicado. Fantástico. Inclusive, Sim. faz pouco tempo, né, que nós perdemos um amigo lá, o André Paganelli, né, um saxofonista fantástico, que deu aí um show de bola pra gente, uma aula, né, de adoração e tal, e o fim dele foi trágico, né? Infelizmente, e era interessante, né, Elaine, que a gente estava conversando antes do dojo, a gente falando sobre o que a gente precisa separar muito bem as coisas, né? O que é espiritual, o que é saúde mental, né? Psíquica, né? A gente precisa separar, porque, né? Senão o pessoal acha que é só coisa espiritual, e muitas vezes não é, né? Uma coisa que a gente precisa se tratar no psicólogo, conhecer, saber de nós, né? Conhecer, nos conhecer para que nós possamos conseguir aí equilibrar as coisas, né? Sim, eu lembrei agora de dois fatos. Um eu até mencionei no culto de mulheres, do quanto uma situação minha particular me travou, né? Um trauma, uma vivência minha me travou na minha vida adulta. Né, às vezes de palavras ou de uma série de coisas que eu não lembrava ou que eu não tinha percebido que aquilo estava me prejudicando. Então, eu falo assim, eu sempre me sabotei, vamos dizer assim, em ser mãe, tudo isso, porque eu comecei a colocar um monte de empecilho, né? Só que aí depois, né, eu lembrei aí dentro desse processo que, na verdade, a minha mãe me colocava tanto medo, né? Se você for mãe, eu vou desaparecer, se você for mãe, eu não vou criar filho de ninguém. Ela me colocou tanto medo que eu
eu cresci, não cresci muito, né? Eu tenho que evitar falar essa palavra. Eu juro que um dia eu aprendo a falar, eu cresci. Eu não cresci, né, gente? Eu tenho que fazer. Eu me desenvolvi continuando. Eu continuei com esses empecilhos. Os empecilhos que minha mãe colocou, eu continuei colocando. Ah, não, preciso fazer faculdade. Ah, não, tô muito nova. Ah, não, eu não tenho uma casa. Ah, não, eu não tenho carro. Ah, não, eu quero viajar. Ah, não, filho, dá muito trabalho. Você quer, você quer, você quer. Talvez muitas dessas coisas fossem, de fato, realidades. Mas um monte de gente consegue ter filho, por que eu não ia conseguir? Né? Sem carro, com carro, consegue, por que eu não ia conseguir? Mas eu sempre coloquei muito impedimento. E eu me dei conta depois de que isso, na verdade, não era meu. Isso era minha mãe. Ela colocou em mim. Então, uma série de coisas que nós passamos, que nós ouvimos, aquilo vai internalizando dentro de nós de uma tal forma que vai bloqueando uma série de áreas da nossa vida. Às vezes, você é burro, você não presta para nada. A gente escuta quando é criança. Eu entendo que muitos pais estão falando isso, e eu entendi que a minha mãe estava falando isso para tentar evitar que eu fosse mais cedo. Mas aquilo causou um bloqueio em mim. E vocês, né, quem é pai, quem é mãe aí, às vezes falam coisas assim para os filhos na tentativa de impedir que eles façam algumas coisas erradas, né? Ou que melhorem. A ideia é, você é burro, na intenção que a pessoa ela busque melhorar. E às vezes a pessoa mesmo, eu sou burro, eu não vou dar certo, aí não faz uma faculdade, e aí não procura um emprego, e aí não consegue se relacionar, uma série de coisas por causa de uma palavra. Né? Porque tudo que é dito de forma frequente, a gente começa a acreditar, entende? Eu falo hoje que você é burro, eu falo amanhã que você é burro, depois da manhã eu falo que você é burro, daqui 15 dias eu falo que você é burro, eu sou burro. Eu não presto pra nada, eu não presto pra nada. Não sei por que você nasceu, eu não sei por que eu nasci. Porque eu vou ouvindo tanto aquilo, que aquilo vai se tornando uma realidade para mim. E aquilo vai me bloqueando. Exatamente, Aline, as palavras elas têm muito poder. Muito, muito poder. Meu Deus. Muito poder. Então, e aí, nós precisamos. A segunda coisa que eu falei que eu lembrei, que eu comentei com uma pessoa essa semana, eu falei assim: às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, mas a gente precisa pedir para Deus também trazer à nossa memória. A Bíblia fala que para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu não estou acrescentando nada da Bíblia, mas quando eu penso assim nessa questão de trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu também preciso Deus também precisa me ajudar a trazer à memória os meus bloqueios. O porquê que eu estou me bloqueando, por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu me diminuo tanto? Por quê? Por quê? Então, às vezes Deus, traz a minha memória, por que isso aconteceu? Por que eu, né? Por que eu tenho medo? Por quê? Não que você tem que ficar perguntando tudo por quê para Deus, mas para ele trazer a nossa memória. Porque tem muita coisa que fica bloqueada lá dentro e a gente não sabe. E quando a gente sabe, fica um pouco mais fácil para lidar. Né? Eu sei que para agradar a Andressa é só comprar um batom vermelho. Então fica mais Ou da comida. Da comida, é verdade. Comida. Paga um lanche que já ganhou a Andressa. Paga um lanche que já é meu melhor amigo. Mentira. Paga um lanche que ela abre o bico, né? Misericórdia. Misericórdia não, é realidade. Então, assim, a gente precisa às vezes trazer essa memória, sabe? Então, só para vocês saberem, eu quero falar rapidinho, assim, sobre essas distorções de pensamento. Então, eu separei algumas. Uma é acho que tem até aí no slide, Léo. Isso. Então, na psicologia a gente separa várias distorções mentais aí, cognitivas, né, sobre a realidade. Uma é a catastrofização. O que isso significa? É uma distorção da realidade em que a pessoa é pessimista e negativa em relação a uma situação que aconteceu ou que vai acontecer, sem levar em consideração outros possíveis desfechos. Então, aquilo que eu falei, eu não vou falar porque vai dar errado. Então, não vou nem tentar. Então, a pessoa nem tenta, né? Se eu perder o emprego, nunca mais eu vou conseguir outro. Nunca mais. E não é verdade.
Só que a pessoa aí fica presa naquele emprego, se submetendo a uma série de coisas porque acha que não vai conseguir outra coisa, que é só aquilo que é importante. Assim como tem muitas pessoas que às vezes ficam em relacionamentos abusivos porque acham, distorcem, que só aquilo que a pessoa consegue. A pessoa não consegue nada, entre aspas, né, melhor. E aí eu fico parada, fico presa naquele relacionamento. Fico presa porque, é isso que eu mereço. Eu não mereço nada melhor do que isso, ou porque eu não vou conseguir nada melhor do que isso. Então eu fico nessa negatividade, nesse pensamento catastrófico, né? Porque não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai dar, não tem nada melhor para mim, eu fico aqui. Então eu fico aqui, eu não evoluo. Isso é uma reação da ansiedade. O outro é o raciocínio emocional que a gente fala. O que significa esse raciocínio emocional? Acontece quando a pessoa assume que as suas emoções são um fato. Ou seja, ela considera aquilo que sente como uma verdade absoluta. Exemplo, sinto, né, que meus colegas falam de mim, nas minhas costas. É uma coisa que a pessoa está sentindo, que ela está pensando que é. E ela acha que aquilo é verdade. Então, eles não gostam de mim. Aquilo que a pessoa sente, ela acha que aquilo é verdade. Ou aquilo que a pessoa pensa, ela acha que aquilo é verdade. Então, aquilo se torna... o pensamento e o sentimento se torna algo... como eu posso dizer? Concreto, né? Para a pessoa. Mas nem sempre aquilo é verdade. A polarização. Ela também é conhecida como pensamento tudo ou nada, né? 8, que a gente fala do 8 ou 80. Né? Então, uma pessoa ela enxerga somente dois polos aí. Então, o 8 ou 80. Então, deu tudo errado na reunião que aconteceu hoje. Deu tudo errado, fiz tudo mal, fiz tudo ruim. Então, é tudo ou nada. Então, ou eu vou despenco tudo ou eu não faço nada, né? Pro tudo ou nada. Então, a abstração seletiva, que a gente fala que é conhecido como a visão de túnel, né? Ela dá-se o nome assim em função apenas de um aspecto determinado da situação. Então, e normalmente um aspecto só relacionado a situações negativas. Então, ninguém gosta de mim, ponto. Então, às vezes só uma pessoa não gosta de mim, mas eu generalizo para todo mundo. Então, ninguém gosta de mim. Né? A leitura mental, que é o que a gente falou um pouquinho assim brevemente, em que eu fico tentando achar ou pensar o que as pessoas estão pensando sobre mim. Né? Então, eu tô lendo, o Léo tá achando que meu óculos é feio. O Léo tá achando nada, o Léo tá viajando na música e não, o Léo tá olhando para mim. Ele tá achando que meu óculos tá feio. Eu tô achando, eu já sei o que o Léo tá achando. Então, eu tô tentando ler, né? Tentando ler a mente dele, tentando ler o que ele tá pensando, o que ele tá achando. E eu acredito que aquilo Uma vez eu fiz isso. Inclusive com o Leonardo. Eu tava na bateria, e aí no meio do louvor, quando o Léo se empolga e ele fica sentindo a música, ele começa a balançar a cabeça, assim, e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Isso, assim, o que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, eu tô tocando errado. Eu fiquei olhando pra ele só tava curtindo a música. A paranoia. A paranoia, a gente fica tentando ler, né? Tentando fazer essa leitura do que o outro tá pensando, que o outro tá achando. E às vezes o outro nem tá achando nada, sou eu que tô achando. Sou eu que tô achando. Na verdade, isso tá muito relacionado a mim. Tá relacionado ao que eu penso, ao que eu sinto sobre mim, eu acho que é o outro que tá fazendo. É verdade ali, né? A gente coloca isso na cabeça e acredita que isso é verdade, né? Que é essa leitura mental, é isso mesmo. Né? A outra é a minimização e maximização. Isso se caracteriza por minimizar as minhas coisas. Então, tudo que eu faço é ruim, nada do que eu faço presta. Então, tudo que vem de mim é ruim, então eu coloco defeito nas minhas coisas. Então, eu consegui uma promoção, não, é que o chefe ficou com dó de mim, mas eu não mereço.
Esses dias uma paciente minha tirou notas boas na escola, quase todas as matérias, e eu falei, nossa, que parabéns, você tirou boas notas. Não, os professores ficaram com dó de mim. Eu falei assim, tá ficando doida? Né? Brinquei com ela, não tem uma certa liberdade. Eu falei, tá ficando doida? Você acha que professor vai ter dó de aluno e dar 8, 9, 10 para aluno? Nunca, nunca. Não existe, né? Então a pessoa se diminui e diminui as suas coisas. Então, eu falo para a Jaque, nossa, você tocou muito a Jaque. Não, errei tudo. Tá me expondo, falando verdade. Peraí, agora é a minha vez, hein? Ela já fez isso. Eu elogiei ela, falei, meu, você tocou muito hoje, parabéns. Não, eu toquei mal pra caramba, errei pra caramba. Ai, eu sou péssima. Tem sabor de mel, a minha vingança hoje tem sabor de mel. Olha o sabor de mel aí. A outra é o hiperativos. Essa distorção consiste em pensar nas situações como deveriam ter sido, em vez de se concentrar em como estão as coisas agora. Eu deveria ter feito, deveria ter acontecido, eu deveria. Fica tão preso no passado que não consegue enxergar o presente nem o futuro. Mas eu fico preso no meu passado. Fico preso no... eu devia ter falado isso, eu deveria ter ficado com isso, eu deveria. Né? Então a pessoa não evolui. Assim como tá ligado um pouquinho anterior, as conclusões precipitadas. Então, que essas premonições, né, adivinhações, eu acho que eu sou adivinha. Né? Eu adivinho, então eu começo, então eu não vou passar na entrevista. Então a pessoa começa a pensar isso, ela nem vai na entrevista. Ou então, automaticamente, ela não se comporta ou ela não expressa tudo porque ela já está na cabeça que não vai dar certo. Se não vai dar certo, eu não vou fazer. Então, eu também não me esforço. Assim é quando a gente fala assim, eu não sei. Quando eu falo eu não sei, gente, eu me bloqueio. Porque eu não me dou nem a oportunidade de tentar. Eu não sei, então não vou fazer. Eu paro. Eu sou assim e vou morrer assim. Tá, então você nem tenta mudar. Porque se você já acha que você é assim, não vai mudar. Diferente é difícil, mas eu vou tentar. E aí você tenta, você se esforça, você faz algum tipo de esforço. Então, quando isso não acontece, você se bloqueia. E aí, todos esses pensamentos, gente, vão gerando em nós, tudo que eu tô falando para vocês, todos os pensamentos vão gerando sentimentos que vão gerando comportamento, tá? Então, comparações injustas. Isso acontece muito na juventude hoje por conta dessas redes sociais, né? Então, eu vejo lá gente com corpo perfeito, vida perfeita, todo mundo é feliz e maravilhoso, menos eu. Todo mundo é rico, menos eu. Todo mundo viaja, menos eu. Né? Então, todo casamento é feliz, menos o meu. Todo emprego é melhor do mundo, menos o meu. Então, essas comparações injustas, sendo que nós fazemos escolhas diferentes. E cada escolha que nós fazemos tem consequências diferentes. Tem processos de vida diferentes. Tempo diferente. Cada um tem o seu tempo que é diferente. Então, isso é diferente. Tudo bem, porque imagina se fosse todo mundo igual, né? Todo mundo conquistasse as mesmas coisas toda vez no mesmo tempo. É tão previsível isso, né? E não tem novidade, não tem alegria, não tem... É chato. Né? Não tem roupa variada, né? Todo mundo usa a mesma roupa, né? Tudo a mesma coisa, no mesmo tempo, no mesmo processo. Qual a novidade disso? Qual o desafio disso? Nenhum. Né? Nenhum em absoluto. E por último aí, como eu tenho falado muito sobre essa questão da ansiedade, como o nosso corpo responde a isso, as crises e tudo mais, dentro da psicologia, nós temos uma das técnicas de controle de ansiedade. Então, existem algumas técnicas, e essa técnica Acalme-se é uma ferramenta muito utilizada no consultório e que a gente ensina os pacientes de como lidar, né? Claro que isso é muito simplista, porque, na verdade, todas essas distorções dos pensamentos, toda essa distorção, você precisa entender todo esse processo para poder conseguir lidar com ele,
tá? Mas ainda assim, todo esse processo gera em nós sintomas físicos, como eu mencionei. Geram sintomas mentais, emocionais e físicos. Então, a ansiedade, ela traz esse processo emocional, físico e comportamental, tá? Mas, de forma simplificada, existe uma forma de eu tentar controlar um pouco da minha ansiedade. Mas a ansiedade, eu preciso entender ela como um todo. Então, o que eu vou falar, o que eu vou ensinar para vocês agora, essas duas coisas que eu vou ensinar, não é uma coisa, eu fiz isso, resolvi minha ansiedade. Não, tá? Você precisa entender o teu processo, você precisa tratar o teu processo para você não ter crise de ansiedade. Para isso não acontecer. Então, por isso que eu preciso entender todos esses meus pensamentos, todo esse meu comportamento, por que eu reajo assim, por que eu faço assim, e aí lidar com isso acaba sendo consequência. Mas, de repente, num momento de crise, de repente, num processo assim, crítico, existem algumas técnicas aí fora a medicação para esse controle, e uma das técnicas é esse acalme-se. Então, essas siglas, né, porque forma aí a palavra acalme-se. A letra A significa o quê? Eu já vou esboçar cada um, tá? Aceite a sua ansiedade. O C, contemple as coisas ao seu redor. O A, haja com a sua ansiedade. O L, libere o ar dos seus pulmões. O M, mantenha os passos anteriores. O E, examine os seus pensamentos. O S, sorria, você conseguiu. E o E, espere o futuro com aceitação. O que é cada um desses aí? Aceite a sua ansiedade. Então, de repente, no momento de o coração está disparando, todo aquele negócio que eu falei para vocês está acontecendo, eu preciso... Quando eu entro... eu tô ansiosa, eu vou passar mal, eu não estou aceitando. Tá? Então, quando eu falo de aceitar a ansiedade, eu tô sentindo, tá aqui. Isso vai passar, tudo bem, calma, né? É um negócio de aceitar, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas eu não estou aumentando ela. Então, eu entendo que o que eu tô sentindo, o processo do meu corpo, de repente, sabe, tem uma prova. Meu coração, né? Eu fico ali agitada. É normal. É normal, tente se acalmar. Você entender que aquilo é normal. Agora, quando você... eu tô ansiosa, eu vou passar mal. Aí eu não tô aceitando. Eu tô aumentando aquilo. Então, a primeira coisa que a gente fala é, aceita a sua ansiedade. Ela tá aí. Ela tá aí mesmo. Não é ignorar ela. Eu não tô ansiosa, tô fingindo que eu não tô ansioso, né? Não é isso, porque isso só vai piorar a situação. Não, eu tô. Tô mesmo. Né? Tô. Então, o que eu vou fazer com isso? Né? Ou como é que eu vou lidar com isso? Que entra na parte C, que ele fala assim, eu tô sentindo, finge de morto, não é bem isso não, isso é ignorar. Então, que ele fala, nesse processo de, tá aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim, meu coração está acelerando, meus batimentos estão aumentando, eu vou perder o ar. Não, em vez de eu ficar concentrada no que está dentro de mim, ele fala para contemplar as coisas que estão do lado de fora. Então, sair de dentro, né? Tirar o teu pensamento do que está acontecendo dentro de você e começar a olhar ao seu redor. Então, olha que interessante, é tipo um negócio de fofoca mesmo, né? Deixa eu reparar na roupa do outro, deixa eu ver o passarinho, né? Quantos passarinhos tem, né? Nossa, será que tem estrela? Quantas estrelas tem? Eu vou olhar para fora. Oi? Eldu, só para te abrir para vocês, eu nunca abri isso, né? A Thalita sabe bem disso. Eu tive um tempo atrás, quando eu era mais novo, e agora, de vez em nunca, assim, às vezes me dá. Crise de síndrome do pânico. Eu tive esse problema. E foi algo que eu tive que tratar. Acho que a Elaine já vivenciou uma vez comigo, que eu tive que sair. Porque assim, quando eu tô cheio de pessoas ao meu redor e começa a me dar falta de ar, começa a me bater aquele desespero, que entra aquela coisa que você falou de respiração descompassada, que começa daqui. A Thalita já me pegou em algumas vezes assim, sabe o que eu faço? Eu saio de perto de todo mundo. Porque, assim, estando no meio de pessoas me deixa mais nervoso ainda. Então, eu me isolo, eu saio de perto de todo mundo. Essa é a minha prática que eu faço.
eu sento, eu respiro e começo a pensar em outras coisas. Exatamente, quando você fala assim de olhar para o céu, olhar para as estrelas, a Thalita sabe que eu adoro olhar para as estrelas. Então, eu saio lá para fora, começo a olhar para o céu, olho para as estrelas, começo a distrair minha cabeça. Porque às vezes as pessoas, isso, se você for numa igreja mais tradicional, vai falar, isso é espiritual. Não é espiritual, isso é real, mano. Isso daí todo mundo passa. Isso daí realmente pode ser uma doença, pode ser, às vezes, um momento, mas é alguma coisa que a gente passa, entra no nosso corpo. Às vezes as pessoas pensam que é espiritual, mas não é. Isso daí é algo que precisa ser tratado, cara. E querendo ou não, isso foi difícil para mim, porque até eu entender que eu tinha que me acalmar para poder resolver essa situação, eu passei por crises, assim, desesperadoras. Que é aquilo que você falou, lembra que você falou no início? Eduardo, você tinha dor... Eu tinha dor no peito, parecia que eu tava tendo um ataque cardíaco, eu te juro, meu coração tava na boca. E quanto mais eu ficava nervoso, pior ficava. Pior. Né? Mas é isso daí que eu tô abrindo, só pra vocês entenderem. Sim, e aí você vê, né? Quando você sai de dentro, né? É isso que a palavra que quer dizer. Você começa a olhar para outras coisas e não só para aquilo que você está sentindo, você sabe que aquilo está ali. Né? Como eu disse, gente, não é frescura e não é espiritual, é uma descompensação do organismo. A tua preocupação, as preocupações, começa a alterar os teus hormônios, começa a alterar o fluxo sanguíneo, começa a alterar seus batimentos cardíacos, começa a alterar, isso é físico, isso é real. Isso não é mentira, não é invenção da cabeça, o corpo responde. Né? O nosso corpo responde, as nossas reações elas acontecem, né? E não tem nada a ver com falta de fé, não tem nada a ver com falta de não acreditar em Deus, não tem nada a ver com isso. Somos seres humanos, sentimos, passamos por dificuldades, passamos por problemas, temos fé sim, mas somos humanos. Somos humanos e sentimos todas essas coisas. Então, Perfeito. por isso que nessa técnica a gente fala, então, a pessoa que está ali nesse processo de ansiedade, ela precisa sair. Né? Sair do pensamento de dentro do que está acontecendo dentro de você. Ai, meu coração está acelerando, né? Eu vou passar mal. Sai de dentro e olha para fora. Nossa, como o céu é lindo. Nossa, preciso fazer minha unha, né? Nossa, minha cutícula está grande. E vai contemplando outras coisas ao seu redor. Né? Os carros, olhar pela janela, ver quem que está passando na rua. Então você precisa. Isso não é ignorar, tá, gente? Não é ignorar. É você não aumentar ainda mais aquilo que você já está sentindo, porque você já está sentindo aquilo de verdade. Né? Não é uma mentira. Né? O A, ele fala, haja com a sua ansiedade. Então, mesmo se sentindo ansioso, não se deve querer fazer as coisas rápido. Então, a pessoa, de repente, já é ansiosa. E aí começa a querer fazer tudo rápido. Tudo rápido, tudo rápido. Faz comida rápido, coloca roupa rápido. Isso, na verdade, você só está piorando e você só está acelerando ainda mais o teu corpo. Então, a ideia é o quê? Desacelerar. Desacelerar. Devagar. Com calma, né? Então, por exemplo, uma paciente fez a prova da OAB esse final de semana agora, e ela falou que perguntou para a mulher quanto tempo faltava da prova. E faltava 1 hora para terminar, e ela tinha, sei lá, quantas questões ainda para resolver. Ela começou a ter uma crise de ansiedade por conta do horário que ela tinha. Então, ela entrou tanto... Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo, que o tempo foi rodando. Que ela ficou, não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir terminar. E ela ficou parada ali, ela não fez a prova, não terminou a prova. Não conseguiu terminar todas as questões. Por quê? Porque, de fato, o tempo foi passando, ela ficou paralisada ali, não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, e o relógio ficou... E o tempo que ela perdeu, né, entre aspas, ali, naquele processo de ansiedade, pensando que não ia dar tempo, que não dá tempo, realmente não deu tempo. Aí eu falo, eu não consegui. Não, você ficou tão presa naquilo, não conseguiu se concentrar, não conseguiu se acalmar, não conseguiu falar, respira, você consegue, vamos tentar, vai dar tempo, você sabe, você estudou, e a pessoa, ela não se motivou, ela só ficou naquele processo, não vai dar. Né? Então, a ansiedade, ela tá ali. Não estamos dizendo que não, mas eu preciso agir, eu preciso reagir de alguma forma, para que ela não me domine naquele processo. Então, se eu começo a acelerar, eu vou fazer tudo errado. Eu vou me estabanar ainda mais. Então, tentar seguir, tô acelerando. Opa, deixa eu andar mais devagar. Então, às vezes eu tô andando com o Bruno na rua, ele começa a acelerar, por que você está correndo, né? Eu falo, anda devagar. É mesmo, né? Porque a pessoa às vezes nem percebe.
Cá, vai devagar, né? Eu brinco assim, eu falo, minhas pernas é curta, né? Eu não consigo dar os passos muito longos. Vai devagar, hein? Nem percebe. A pessoa ansiosa, ela começa a fazer tudo tão acelerado que nem percebe, nem se dá conta. Nem se dá conta. Então, a gente precisa se perceber. A gente precisa se perceber dentro desse processo, né? E aí o outro é, libere o ar de seus pulmões, que é aquela questão do treino respiratório. Então a pessoa respira. Não é isso. Isso tá me causando... Só de eu fazer isso me dá dor no peito, gente. Só de eu fazer isso me dá dor no peito, porque eu estou descompensando. Então, o que seria essa respiração, esse liberar o ar, né? Que é a respiração correta. Que é a respiração que a gente aprende, às vezes até na aula de canto, aquela respiração diafragmática, né, do nosso diafragma. A gente respira pelo nariz até o nosso peito, né, nosso pulmão encher. Então, a gente sente esse encher, e a gente fala assim que a pessoa tem que encher assim por 3, né, contar até 3. Então, E aí eu seguro também contando até 3, e eu solto o ar do meu peito, né? Do meu diafragma. Eu solto esse ar aqui. O sair pela boca é consequência. Não é assim, e o meu peito abaixa. Não, é o meu peito abaixar e o ar sair. É um processo ao contrário. Então, essa respiração feita devagar vai fazendo com que aquele negócio que eu falei que descompensa, a oxigenação, a passagem sanguínea, tudo isso aconteça de uma forma correta. Então, vou fazer aqui agora, tá? Não sei se dá para ver. Eu vou fazendo isso, tá? Então, eu respiro contando até 3, eu seguro contando até 3 e a soltura tem que dar em 6, tá? Então, não é isso, que eu tô fazendo isso rápido. Eu tenho que me desacelerar. Então, eu vou num tempo, solto, devagar. Eu respiro num tempo, nariz, solto, meu pulmão baixa, esse ar sai de uma forma devagar. Essa é a respiração correta, que é a respiração que a gente usa para se acalmar aí nesse processo de ansiedade. E quem tem ansiedade, eu tenho ansiedade, eu não sei que eu tenho ansiedade, o certo é sempre fazer essa respiração. A gente fala assim, faça isso 10 vezes ao dia, mas eu não estou ansioso. Faz mesmo assim, porque no momento de crise a gente esquece. Agora, quando a gente repete, igual eu falei, eu vou repetindo tanto que aí eu lembro. Então, eu vou repetindo, eu preciso respirar certo. Eu já treinei isso várias vezes e aí eu pratico aquilo, tá? E aí, o outro é mantenha os passos anteriores. Então, você precisa manter todos os passos anteriores. E o próximo, examine os seus pensamentos. Então, a ideia aí, dentro desse processo de autoconhecimento e de controle, é entender, como eu disse anteriormente, o que me causa isso. Quais são os pensamentos que estão fazendo com que eu reaja assim? Ou quais são as situações de alerta que estão acontecendo comigo que faz que eu me comporte assim? Eu sabendo disso, eu não vou reagir assim porque eu sei que tal coisa, ou então eu vou agir assim porque senão eu não vou fazer, e assim eu vou entendendo. Eu vou examinar isso. Não é só sentir ansiedade, controlar e tá tudo bem. Porque senão isso vai se repetir. Eu não sei o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Então, eu preciso entender o que está me disparando essa ansiedade. Quais são as coisas que estão disparando isso em mim? Eu entendo, e aí eu vou trabalhar isso para eu poder não ter, né? Para eu não ter, ou se tiver, que isso seja um pouco diminuído, né? E aí o S, ele fala, parabéns, você conseguiu. Você fez todos esses passos, você tem repetido, isso tem dado certo. Você conseguiu. Porque às vezes a pessoa consegue e ela se diminui. Não consegui. Não deu certo. Então, nós precisamos aprender a valorizar cada passo, né? Cada conquista. Então, mas eu consegui hoje, mas amanhã eu vou ter de novo e não vai dar certo. Não, hoje, né? Hoje você conseguiu, parabéns, e fique feliz com isso, né? Amanhã é outro dia. E é por isso que o passo seguinte é espere o futuro com aceitação. Amanhã é outro dia. Então, às vezes, porque eu consegui hoje, não, mas amanhã eu não vou conseguir. Amanhã é outro dia. Fique feliz com hoje. Amanhã é outro dia, né? Então, é
é isso, gente. Eu acho que eu passei do horário, não passei, Léo, não falou mais nada. Não, não. É que tá muito bom, gente. Muito obrigado, tá ótimo, tá dentro aí. Fantástico, pessoal. O que vocês estão achando? Eu tô aqui, eu aprendi tanto, gente. Vocês não têm noção. Já detectei vários em mim, vários. Gente do céu, eu tô impactado. Eu tô impactado, Elaine, com tudo que você falou agora, com essa aula. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que o Du já tinha falado, né? Uma vez. Cara, isso custa caro. Né, Du? Essa aula que ela deu aqui, gente. Coach Elaine. Não é barato, Elaine. não, filho. Psicólogo não gosta de coaching, não, tá? Só pra. Eu odeio coach. Eduardo, quer apanhar? Finaliza aí, Elaine. Finaliza aí, mana. Não, galera, é isso. Esse material de Acalme-se, eu descrevi isso, né? Essa técnica aí. Eu descrevi, coloquei esse material com o Leonardo, e ele dispara aí para vocês, né, o pessoal, para poder ir aplicando isso daí no dia a dia de vocês. Então, esse material eu deixei Gente, ela trouxe um presente ainda pra gente, e eu vou disponibilizar agora no grupo oficial lá. Por isso que é importante você estar no grupo oficial. Ó, estratégia aí, ó, que ela mandou para você se acalmar. Gente, que presentão! Porque assim, a gente entra numa esfera dessa, eu já entrei, né? Várias vezes. E eu não sabia. E como é que a gente reage a isso, né? E às vezes, né? Eu sei que a oração é importante, a gente ora, Deus, mas às vezes é uma coisa super física, química no corpo, acelerando, e como é que a gente faz? E olha aí, o material que nós tivemos aqui, que coisa importante. Elaine, eu tô assim impactado, de verdade. Ainda bem que nós gravamos. Ainda bem que nós gravamos isso. Fantástico. Gente, para vocês terem a noção, eu sempre uso isso muito de exemplo, como as nossas alterações químicas, né, hormônio e tudo isso influencia no nosso pensamento, no nosso comportamento e na nossa reação. A mulherada aí vai entender, e os homens também, é TPM. Nosso hormônio é alterado, altera a nossa emoção, né, o nosso humor, altera as nossas reações e os nossos pensamentos. Hormônio, gente, não é demônio, não é nada disso, né? O nome é parecido, mas não é não, né? Tá endemoniado esse cão, não, tá com os hormônios alterados. Hormonizado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não espiritualizar tudo, às vezes é hormônio. Hormônio, vitamina, ausência de algumas substâncias químicas no nosso corpo está fazendo com que a gente entre em depressão. E às vezes não é falta de fé, não é falta nada disso, gente. Hormônio. Às vezes uma reposição de nutrientes essenciais. Ó, nós temos uma nutricionista aqui também. Exame de sangue, por favor, hein? Para ontem. Sim, exame de sangue para ontem. Né, de vitaminas, tô me sentindo deprimido, tô me sentindo... Às vezes, gente, problema na tireoide pode trazer sintomas depressivos. Olha só. Sim, com certeza. Então, tem coisa que é física, gente. A gente precisa tratar. Liane, você comentou sobre isso logo no começo, que a gente às vezes espiritualiza. É claro que nós sabemos que tudo parte do espírito, mas vira patologia. E é tão interessante que a igreja hoje ela está tendo uma visão totalmente diferente. Até porque na Assembleia, acho que mais ou menos antes da pandemia, até a gente teve uma lição que foi a revista toda da Betel, né, na Assembleia, foi sobre doenças da alma, que tratou diversos temas, né, explicando, porque a gente tem visto mesmo, é que não pode ser divulgado nas mídias sobre suicídio e tudo mais, temos visto pessoas que são pastores, pessoas ali, liderança, jovens que têm aumentado. Então, hoje mudou-se até a visão sobre isso e temos tido a oportunidade de ver, né, de aprender, e até profissionais excelentes que conseguem linkar isso, que é a parte da psicologia, e saber aonde tem, né, o espiritual e aonde se dá no patológico. Então, muito obrigada aí pela aula. Show de bola. Gente, vocês gostaram? Uma salva de palmas aí, né? Show de bola, muito bom, muito bom. Uma salva de palmas aí para Elaine. Elaine,
De verdade, eu estou impactado. Eu estou impactado. Eu aprendi demais. Eu vou rever esse vídeo, né? A partir de amanhã aí a gente coloca lá no nosso site, na seção do Dojo. Parabéns, que Deus continue ainda te usando bastante. Pessoal, eu coloquei aí o contato da Elaine, tá? Ó, dá uma olhadinha aí, porque como ela falou, né? É importante a gente conhecer o gatilho, né? O que está causando isso, né? Isso é importante. Porque às vezes a gente está tendo uma série de sentimentos, de coisas, né, que ela explicou aí com uma eloquência aí, um profissionalismo excelente. E aí, eu não sei o que é que tá dando esse gatilho. E onde eu vou entender isso, né? Numa psicóloga, né? Então nós temos aí a Elaine, que também faz parte do nosso ministério lá, uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Então tá aí, uma profissional excelente, tá aí o contato dela, tá? O WhatsApp ali, ó. É o WhatsApp mesmo, esse 3867, ou Elaine? É o comercial. Né? É o comercial. Então, ó, WhatsApp 11 3867 8970. Tá aí a clínica, né? O site da clínica também, o e-mail dela, né? São suas redes sociais aqui? Isso, minhas redes sociais. Então, beleza. Você tá onde? Você tá aqui pertinho, né, Elaine? Eu tô no Limão, perto da 40, ali, perto da lareira. Aí, ó, perto da lareira, pessoal. Então, se você tiver aí interesse, pode aí entrar em contato no WhatsApp dela, tá? Ninguém vai saber de nada. Fique em paz. Vai em paz aí, porque a gente tem que entender e separar, né? O que é espiritual e o que é psicológico, que é questão da alma. Parabéns. Eu estou aqui impactado. Deus abençoe sua vida, tá? Amém. Que Deus continue te abençoando. E é isso aí, pessoal. Ó, nós vamos ter esse vídeo, esse dojo, lá no nosso site em breve, tá? Para você rever, ler, mandar pro pessoal. Manda pro pessoal. Olha aqui, gente, o que a gente aprendeu. Só desse gatilho, não, desse treinamento, né? De como a gente conseguir controlar isso, já valeu tudo. E eu coloquei lá, viu, pessoal? Tá lá no nosso grupo oficial Dínamos, tá lá, estratégia. Já vi, já até compartilhei. Show de bola, maravilhoso, né, pessoal? Então vamos fazer uma oração aí. E Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Elaine. Vamos lá, vamos fazer uma oração aí, pessoal. Quem que se habilita pra gente poder terminar aqui o nosso dojo? Que dojo, cara. De verdade, tô impactado. Vai lá, pessoal. Vamos aí. Du, faz oração aí, meu querido. Bora! Foi bem, sim. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Eterno, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia e mais uma oportunidade de aprender mais a Tua palavra, de entender mais, meu Pai, profundamente quem somos, meu Pai. Sim, e que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar a Elaine, capacitá-la cada vez mais e mais, para que no nome do Senhor Jesus a Tua palavra, meu Pai, seja ministrada, seja direcionada através da vida da Tua filha, Senhor Deus. Prepara, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a vida de cada um dos Teus servos, que a cada momento mais e mais nós venhamos entregar as nossas vidas à Tua presença. Nos ensina, nos capacita, nos direciona e que mais e mais pessoas possam entender, meu Pai, o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nos direciona, nos despeça em paz, que nós venhamos ter uma semana abençoada, uma semana avivada. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Teu nome, amém. Amém. Valeu, galera! Se tiver pergunta, pode mandar, tá, pessoal? Valeu. Pode deixar. Beijão, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Obrigada, Elaine. Tchau, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, muito obrigada. Deus abençoe. Tchau!